Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast, o seu, o meu, o nosso podcast favorito. Yes! Estou aqui com a minha excelentíssima esposa, senhorita @DDBalmer. Seja muito bem-vinda mais uma vez a mais um episódio, meu amor. Te digo mesmo, eu tô muito feliz com o nosso terceiro episódio, que eu vou falar isso, até nós estamos no 100º episódio, eu vou estar falando isso. Nossa, eu tô muito feliz. Sim, é porque a gente realmente tá muito feliz, né? É uma realização muito grande, né, tá fazendo esses episódios. Com certeza, com certeza. E a gente tá bem feliz também com o feedback de vocês. Recebemos mais feedbacks positivos no último episódio. Então, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o quê, meu amor? A gente vai falar sobre como fazer boas contratações e formar times eficientes. Um assunto muito pedido por vocês. Posso só fazer um insert rápido antes da gente iniciar o nosso assunto? Fica à vontade. Haja como se o podcast fosse teu. Se tu tá assistindo esse episódio pelo YouTube, se inscreva no nosso canal. Se tu tá escutando pelo Spotify, também pode nos seguir por lá. A gente tá disponível nas principais plataformas de áudio. E sigam Bolha também no Instagram, porque lá a gente posta cortes, novidades de episódios e bastante coisa legal. @bolha.podcast. Yes. Ponto importante, no Spotify dá pra deixar uma avaliação também. Então, se tu é ouvinte no Spotify, importante. deixa uma avaliação, por favor. Muito importante. Bom, então pra gente começar, galera, um alinhamento rápido aqui com vocês, tá? Hoje, esse episódio provavelmente ele vai ser um pouco mais técnico do que os outros. Então a gente vai falar de muita coisa prática, muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Então, papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que vai gerar muito valor pra vocês. E é isso aí. Pra gente começar então, Dozinha, como que a gente cria... Vamos começar pelo começo, né? Tá. Antes da gente falar de contratar time, de fazer com que essas pessoas sejam eficientes dentro da operação, acho que a gente precisa começar pela cultura do negócio. Concordo, né? 100%. E talvez a pergunta inicial seja, como que eu faço pra criar uma boa cultura? Eu até acho que antes disso, uma introdução que a gente poderia fazer é sobre o que é a cultura, digamos assim, porque eu acho que é um termo que é muito comum para quem tá inserido no meio do empreendedorismo, mas eu sinto que é algo que foi trazido mais à tona nos últimos tempos e a gente vê mais pessoas falando sobre isso agora, mais do que a gente via antigamente, né? Hoje em dia é mais comum e antigamente não era tão comum que os empresários, as pessoas que trabalham com gestão, com RH e tal, falassem sobre isso. Então, a cultura é algo que é estabelecido dentro das empresas, que é como se fosse a forma de pensar das empresas, é a forma de pensar das empresas. E eu gosto de fazer uma analogia, assim, como se fossem as leis de uma sociedade. Então, a gente vive no Brasil, e o Brasil tem milhares de leis diferentes que formam uma cultura. Só que, além dessas leis, há o que o brasileiro faz que não necessariamente está relacionado a essas leis ou não, né? Sejam coisas boas ou coisas ruins. Eu tenho um exemplo de cultura, né, na sociedade. A lei diz, tem que parar na placa de pare. O brasileiro, para na placa de pare? Nem sempre. Nem sempre. O brasileiro atravessa com o sinal verde, mesmo que não tem carro passando? O sinal vermelho. Exato, com o sinal... Não, com o sinal verde, tá? O sinal verde na sinaleira, ou seja, para os carros passarem. Não tem carro vindo, o pedestre vai atravessar. Sim. Em outros países, o pedestre vai parar. Então, claro que a gente tá dando exemplos ruins, né? Uhum. Mas muitas vezes uma empresa não parou para pensar na sua cultura, não parou para definir sua cultura, mas essa cultura, ela existe. E eu gosto muito de dizer que hoje aqui na Dom a gente tem uma cultura estruturada, a gente fez isso intencionalmente, a gente vai falar sobre isso puxando o gancho que tu tinha trazido de como criar uma cultura, mas a gente só oficializou aquilo que já era intrínseco dentro do DNA da empresa. E eu acho que é essa reflexão que muitas empresas não param para fazer, do qual é a nossa cultura? O que a gente tá fazendo todos os dias? O que a gente acredita como empresa? O que a gente defende? Enfim. Então, ter uma consciência sobre a importância dessa cultura vai fazer com que as empresas tenham interesse em estruturar a sua cultura, criar ela, enfim, e seguir aí, digamos que o nosso passo a passo daquilo que a gente acredita que forma ela, né? Perfeito. E eu acho que a cultura, ela parte muito dos donos da empresa, né? Então, tipo assim, quando a gente criou isso, é óbvio, como tu falou, a gente criou a nossa cultura baseada muito em coisas que a gente já vivia aqui dentro, mas eram coisas que a gente acreditava. Que a gente acreditava ser o melhor pra empresa, ser o melhor para as pessoas. Era o ambiente que a gente queria construir aqui dentro. E até esse é um ponto muito, muito relevante, porque assim, a cultura ela precisa ser não só construída, mas ela precisa ser cuidada.
Porque senão, daqui a pouco eu vou fazendo concessões na minha cultura, né? E aí talvez já tô colocando a carroça na frente dos boi aqui. Mas eu vou fazendo concessões na minha cultura, e aí passa 2 anos, eu olho pra trás e eu falo, caraca, eu construí uma empresa com valores que eu nem acredito mais. A gente tá fazendo coisa aqui dentro, a gente tem rituais, a gente tem jeitos de pensar, a galera faz coisas no dia a dia que eu... Cara, que eu não concordo, que eu não acredito. E aí o fundador da empresa, o dono da empresa, enfim, perde a mão nessa questão da cultura, né? Porque ele foi deixando acontecer. E até acho que, já puxando o gancho aqui, acho que pra criar uma boa cultura eu vou precisar fazer 2 coisas. Primeiro, escrever ou ditar o que a gente acredita, né? Quais são os valores da empresa, Exatamente. né? Então isso aqui pra gente é o certo. É assim que a gente quer agir. É nessas coisas que a gente acredita. É desse jeito que a gente pensa. Mas, mais importante talvez do que o primeiro ponto, é o segundo. Dizer o que a gente não acredita, né? Porque eu acho que é aí que a gente vai perdendo a mão na questão da cultura. Tá claro pra gente o que é legal, mas não tá claro o que não é. Exato, né? exato. E até essa questão de, tipo assim, perder a mão na cultura e tal, eu vejo muito que vem dessa questão de não dizer, tipo, não impor um limite. Tipo assim, tudo que eu vou deixando vai virar uma cultura ruim na minha empresa. Então, por exemplo, vamos supor que... Cara, e é nos detalhes, tá? No presencial, a cultura eu acho que é mais forte ainda. Vamos supor que todo dia eu vejo que a galera não lava a louça. Cara... Passou um dia, eu não disse nada. Passou 2 dias, eu não disse nada. Quando vi, passou 15 dias. Também não disse nada. Cara, 1 mês depois eu tô puto com aquilo. Já tô, assim, louco da vida porque ninguém lava porcaria da louça. Sempre eu que tenho que lavar no final do dia. Cara, já era. Virou cultura. Exato. Já passou um mês, 2 meses, tu não falou nada. Não que seja irrecuperável, mas... de fato, se consolidou ali um comportamento. Exatamente, né? Exatamente. Porque a cultura, ela vai se formando, e principalmente, tá? A cultura pro lado ruim. Ela vai se formando nessas pequenos detalhezinhos do dia a dia que tu vai deixando passar. Então do lance da louça. Às vezes a pessoa entrega atrasado. E pra ti tu sempre fala que tá tudo bem. Ou tu sempre, tipo assim, a pessoa, então, atrasou de novo? Sim, atrasei. Pois é, fulano. E aí é isso, entendeu? Passa um pano. Pois é, fulano. 3 pontinhos. E tu não fala, pois é, fulano, vai pra puta que pariu, tá ligado? Tu já tá atrasando faz 3 meses, ou 2 meses, ou tu tá atrasando todas as vezes. Então tu não fala nada, e aí tu vai criando essa cultura merda dentro da tua empresa, e vai criando essa cultura de aqui é legal atrasar, né? E aí isso vai impregnando. E tu falou antes, desculpa, deixa eu já te passo a palavra, mas falou antes de tipo assim, que vira uma coisa que talvez tu recupere, né? Talvez, não que seja recuperável, mas assim, por experiência própria. Na maioria das vezes que eu deixei um mau hábito se criar dentro da empresa, dificilmente aquele hábito vai ser recuperável, a não ser que tu troque o time. A gente já passou por situações aqui dentro da Dom onde a gente teve que literalmente trocar praticamente 70%, 80% do time pra recuperar uma cultura ruim que tinha sido estabelecida dentro do time. A gente não conseguiu mudar, não adiantava. A gente dava feedback, a gente tentava no dia a dia, mas aquilo tava entranhado naquele grupo de pessoas. E isso só mudou quando, com o tempo, essas pessoas foram saindo, novas pessoas foram entrando, já inseridas no novo jeito de pensar, e aí a coisa se adequou, né? A coisa ficou redondinha novamente. Mas aquela cultura ruim daquele time antigo, daquela equipe que não tava rolando, a gente não conseguiu desentranhar. Aquilo ficou literalmente no DNA, parecia, da empresa durante aquele período que a gente tinha aquele time. E sabe uma coisa que eu acho que é legal da gente falar sobre isso também? É aquilo que tu comentou antes, que muitas vezes a cultura da empresa ela já vem do que os sócios acreditam, do que os fundadores da empresa carregam como valores pra si. E eu acho que isso é muito importante por vários fatores. Primeiro que, na grande maioria das empresas, o fundador da empresa, ele é o líder principal, né? É aquele que tem esse papel fundamental, mesmo que as empresas já tenham outros níveis de liderança, acaba que o dono da empresa, ele tem esse papel influente muito, muito grande. Mas mais do que isso, e acho que essa questão de que tu falou de cumprir a cultura e ser rígido com a cultura em relação ao nosso dia a dia, como que tu vai supervisionar algo que não é intrínseco teu? Né? Então, se a cultura da minha empresa, eu como dona da empresa, essa cultura, ela não vem de mim, ela não vem daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou, como eu vou monitorar outras pessoas, como que eu vou exigir que essa cultura seja cumprida, como que eu vou saber identificar pessoas que têm esse perfil também. Então, ela tem que ser intrínseca, ela tem que ser algo
quase que natural. Eu não acho que seja 100% natural, porque ela é intencional também, ela tem que ser bem pensada, mas ela tem que fazer sentido. Ela tem que fazer sentido pro dono da empresa, para as pessoas que trabalham lá, e isso nos leva para um segundo ponto, que é uma coisa que a gente defende muito, que a empresa tem o seu jeito de pensar, a empresa tem os seus valores, e a empresa busca pessoas, busca um time que vai pensar da mesma maneira. E não ao contrário, né? Muitos donos de empresa acabam caindo nesse erro do... a gente pensa assim, o fulano não pensa desse jeito, mas entrando aqui ele vai ver como a gente funciona e vai se adaptar ao ambiente. O fulano não vai se adaptar ao ambiente. Então, eu acho que a cultura tá muito relacionada a isso, o dono pensa desse jeito, consequentemente, vai se criando o jeito da empresa pensar e vai se aproximando pessoas que também pensam dessa maneira, né? E acho que um ponto bem importante sobre cultura também, e que eu vi que fez muita diferença aqui na Dom, foram duas coisas, na verdade. A primeira, repetição. Então, tipo assim, tem uma frase que a gente sempre repete, né? Falando de repetição, a gente sempre repete essa frase, que é... Quando a gente cansar de falar, eles vão começar a ouvir. Essa frase é de algum CEO famoso, não lembro de quem é agora, mas de alguém aí, de alguma dessas empresas gigantescas. E quando eu ouvi essa frase, ela fez muito sentido pra mim e a gente começou a aplicá-la na prática e a gente vê isso dando efeito, né? Então, cara, eu tenho que repetir. Não adianta nada eu ir lá, construir a cultura da empresa, escrever as coisas que a gente acredita. Colocar num quadrinho na parede, deu. Colocar num quadro, ou num documento, ou num Notion, né? Eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. Mas eu não falo mais sobre isso, né? Então, até trazendo pra prática de novo, uma coisa que a gente faz aqui na agência todos os meses é repetir a cultura. Todos os meses no MAP, que é o All Hands que a gente tem com toda a galera, aquela reuniãozona de fechamento de mês, a gente repassa a cultura. Léo, mas tu tá me falando então que todos os meses vocês falam as mesmas coisas, literalmente, de 30 em 30 dias? Sim, literalmente. Hoje aqui na cultura da Dom, a gente tem 10 pilares, a gente fala os mesmos 10 pilares e explica os mesmos 10 pilares todos os meses. A gente, inclusive, tem uma dinâmica com o time. Então, desses 10 pilares, 7 a gente explica, né? E 3 a gente pede pra alguém do time explicar. Então, tem sempre 3 pessoas no time que explicam a cultura. E aí, a gente sempre fala, né? E aí é outro ponto muito importante sobre cultura. A cultura, ela tem que estar escrita em algum lugar e ela tem que ter um significado. Não existe a minha interpretação da cultura, a minha verdade, né? Eu sempre dou o exemplo do BBB. Naquela época ali de pandemia, tá? Que a gente olhava o BBB, a gente sempre escutava aquela coisa do a minha verdade. Não, que eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade. E não, quando a gente tá falando de cultura, a gente não acredita nisso, em cada um ter a sua verdade. A cultura, ela tem um significado. Então, se a cultura nós somos transparentes, não existe o jeito da Dó de ler este pilar e o jeito do Léo. Eu sou transparente só até tal ponto, depois disso não sou mais. Ou tipo, a minha interpretação desse pilar é essa. Não, cara, não existe interpretação, é como se fosse um dicionário, Aurélio, tá ligado? Ser transparente na Dom significa X. Não significa Y, não significa W, significa X. E esse alinhamento precisa ser feito com o time e repetido com o time todos os meses, até o negócio entranhar no DNA. Como eu falei antes, entranha a parte ruim, mas entranha a parte boa também pela repetição. Isso é muito legal, porque faz com que a galera realmente entenda o significado da nossa cultura e também replique isso, né? Tanto que nessa dinâmica que a gente faz todo o MAP, no início, quando a gente começou a fazer, eu pensei, nossa, a longo prazo isso vai ficar maçante. Mas eu vejo que não, porque sempre tem pessoas novas chegando no time. As pessoas que já estão há mais tempo, elas gostam de falar sobre a cultura. E nesse momento que a gente tá falando sobre o significado da cultura e qual é os 10 mandamentos, digamos assim, né? A gente sempre acaba refletindo sobre situações do nosso dia a dia que reforçam aquela cultura. Então, assim, por exemplo, o primeiro pilar da nossa cultura, inclusive acho que a gente poderia falar os 10 pilares, né? Acho que é legal das pessoas saberem. Mas o primeiro pilar é fale na lata. O que é o fale na lata? Normalizar a cultura do feedback. A gente fala muito sobre isso aqui na agência, a gente gosta muito de ter uma conversa 100% aberta. Tanto da galera com a gente, mas a gente com a galera também. O chefe com o funcionário já é uma coisa mais comum, né? Mas a gente realmente deixa as portas abertas pra que a conversa seja a mesma, com a mesma abertura dos dois lados. Quando a gente fala da nossa cultura em todo o MAP, muitas vezes a gente lembra de momentos que foi necessário falar na lata e como que isso foi melhor pra gente naquele momento. E todos os nossos pilares, na verdade, a gente sempre tem algum exemplo pra dar de uma situação do dia a dia que representa aquele pilar, né? E até
uma coisa legal que a gente faz aqui dentro e que eu vejo que faz muito sentido e ajuda demais nessa questão de ter a cultura e ela sendo aplicada na prática no dia a dia como o primeiro pilar da nossa cultura é falha na lata, tem vezes que antes de dar o feedback pra pessoa, eu já falo, aqui, não leva pro coração. Eu vou ter que usar o primeiro pilar da nossa cultura. Eu vou ter que honrar, eu fiz um compromisso de cumprir essas coisas, de guardar estes mandamentos no meu coração. Então agora eu vou usar o primeiro pilar da nossa cultura. Cara, vou te falar, tá uma merda. Tá ligado? Então, tipo assim, a cultura é isso também. Ela te dá esse... Não sei se é poder a palavra, mas ele te dá esse passe pra cumprir ela no seu máximo, digamos assim, né? Então, tipo, o primeiro pilar da cultura é falar na lata, então, vamos falar na lata? Vamos usar essa transparência? Vamos aplicar isso na prática? E aí eu tenho até uma desculpa, às vezes, pra falar, óbvio, com carinho, com educação, né? Ninguém vai mandar ninguém pra nenhum lugar, nem pra putz, que patiola, mas... que nem eu falei anteriormente, putz, eu tenho um problema, ou tá muito ruim, ou não tá legal, cara, tô honrando primeiro pelo lado da nossa cultura, que eu tenho um compromisso contigo, comigo e com a empresa. Não tá legal isso aqui, não ficou legal. Boa, então trazendo pra prática, a primeira coisa, quando eu tô pensando em cultura dentro da minha empresa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estruturar o que eu acredito, escrever as coisas que eu acredito que estão em mim e que eu, como dono da empresa, olho pra empresa e falo, cara, isso aqui faz sentido. E o segundo ponto, depois de fazer, escrever o que faz sentido, é escrever o que a gente não acredita, o que não faz sentido. Então a gente não acredita nisso, a gente não acredita naquilo. Daí, só puxando o gancho anteriormente, falei que seriam duas coisas, né? A segunda coisa importante na hora de falar de cultura, de criação de cultura, é entender que a empresa, ela não é uma democracia, saca? E a cultura, ela não pode ser... A criação da cultura, ela não pode ser algo 100% democrático. Tô falando talvez palavras duras aqui, a galera vai ficar louca comigo. Mas o que eu tô querendo dizer, tá? Não dá pra tu abrir pro time e falar assim, e aí galera, vamos criar a nossa cultura? Não. Eu sou o dono da empresa, eu tenho a visão de longo prazo, eu tô enxergando como dono da empresa pra onde a empresa tem que ir e eu sei o que a empresa precisa. E eu sei que a empresa precisa desses pilares, a empresa precisa desses valores, a gente vai chegar nesse lugar pensando desse jeito. Então, a depender principalmente do time que tu tem no momento, é perigoso abrir demais isso. Então, cuidado com essa questão de democratizar demais. Volto a dizer, tu vai acabar daqui a pouco 1 ano pra frente, 2 anos pra frente, criando uma cultura dentro da empresa de uma coisa que tu não acredita. Vou dar um exemplo clássico. Que tem muita empresa que é contra, eu não tenho muito uma opinião formada sobre isso, mas tipo assim, a questão de botar um videogame na empresa. Às vezes o dono não acredita naquilo, ele não gosta daquilo, mas ele foi sendo democrático demais, gerando muitas concessões, aí aquilo entrou, aí com aquilo gerou outra coisa, aí depois virou o tobogã, aí virou uma fusarca, aí ninguém tá mais lá pra trabalhar, tá todo mundo pra ficar nessa zoeira. Léo, tá falando que tá contra o Play, que isso, que aquele outro? Não tô falando isso, eu tô dando um exemplo. Vai acabar no final desses 2 anos, tu vai olhar pra trás e vai falar, caraca, mano, eu tô construindo uma empresa aqui cheia de gente que pensa de um jeito que eu não penso, que eu não acredito. Até porque, se tu não é a favor, vamos usar o exemplo do videogame, né? Eu até diria que a gente porque a galera instalou como é que é o nome? Um emulador de Play 2, sim, a gente Tudo tava bem, bem eles faceiro jogam só no meio-dia, né? Obviamente, porque não é hora de trabalho. Mas assim, se tu aceita isso na tua empresa e tu não concorda, tu não consegue estipular regras e limites pra aquilo. Uhum. Agora, se tu gosta, faz parte da brincadeira junto e tal, tu consegue definir esses limites e fazer com que isso seja uma brincadeira organizada, digamos assim, né? Perfeito. Então, eu acho que essa é a grande diferença. Por isso que é importante, sim, que isso parta do dono da empresa. E pra ficar mais claro pra galera, e talvez mais palpável, eu gostaria de listar os nossos 10 pilares da nossa cultura. O que diz a cultura da dona? O que é importante pra gente como empresa, e a gente faz questão de deixar isso muito claro, porque a gente fala isso pra todos os nossos clientes, a gente fala isso aqui pra galera, como a gente falou, todos os meses, todo novo colaborador tem o primeiro contato dele com a empresa é com a nossa cultura, isso são coisas muito importantes pra nós. Então, quais são os nossos 10 pilares? Primeiro, fale na lata. Segundo, seja autorresponsável. Vamos ir explicando? Primeiro, então, fale na lata, que é isso, ser transparente. Normalizar a cultura do feedback. Normalizar a cultura do feedback. Lembrando, gente, isso aqui não é algo interpretativo. Se vocês perguntarem pra qualquer pessoa da NOW, eles vão dar o mesmo discurso. Isso tem que estar alinhado, por isso que é importante a repetição. As pessoas têm que saber explicar a cultura que nem o dono explica, porque tem um significado. Vamos lá. Primeiro, então, transparência. Segundo, fale na lata, perdão. Segundo. Seja autorresponsável. Seja autorresponsável, que é ninguém é mãe de ninguém.
Ninguém tem que ficar pegando o bonitinho pela mãozinha e... Eu não fiz essa pauta porque não tava na pauta, ninguém me avisou que era importante. Não, ninguém me falou que esse cliente não pode usar a fonte XYZ. Cara, mas tu perguntou? Tu foi atrás da informação? Então, assim, seja autorresponsável. Das tuas demandas, tu tem que saber. Ninguém vai ficar no teu ouvido olhando o que tu tá fazendo, o que tu não tá fazendo, o que é legal, o que não é legal. Enfim, tu tem que ter domínio sobre as tuas próprias tarefas e sobre as tuas próprias responsabilidades no dia a dia. Terceiro pilar é vista a camisa, não só a camisa da Dom, que é muito importante, tu vestir a camisa da empresa que tu trabalha, mas também a camisa dos clientes. A gente trabalha aqui dentro atendendo inúmeros clientes diferentes e é importante que o time que tá atendendo aquele cliente vista a camisa, se importe verdadeiramente com as questões do cliente, com as necessidades, com os problemas. Inclusive, uma frase que a gente fala às vezes é: a culpa pode não ser nossa, mas o problema é nosso. Porque Sim. se o cliente tem um problema, o problema também é nosso. Exatamente. Né? Então é um pouco sobre isso, assim. Vestir a camisa é isso. É pegar o problema do cliente e transformar no meu problema. Pegar o problema da empresa e transformar no meu problema. E a gente tem muito aquela questão do tipo assim, ó, se tu tá com a gente, se a gente tá junto, a gente tá junto. Assim como se tu não tá, tu não tá ligado? Ou tu tá dentro ou tu tá fora. E uma coisa que eu acho que é legal falar, só abrindo parênteses aqui, é que a cultura não é só uma responsabilidade dos colaboradores com a empresa, mas da empresa com os colaboradores também. Perfeito. Então, o vestir a camisa cara, tu tá vestindo a camisa da Dom, a Dom tá aqui pra ti também, sabe? A gente, como empresa, a gente vai estar vestindo a tua camisa, da tua carreira, do teu desenvolvimento. Então, não é uma coisa, de novo, que nem o feedback, não é unilateral. É uma coisa de colaborador pra empresa e de empresa pra colaborador. Boa. Quarto pilar, seja extraordinário. Boa, seja extraordinário, nada mais é do que fazer além do ordinário, né? Exato. Então a gente tá em busca de pessoas que querem fazer a mais. Não querem simplesmente fazer o do dia a dia, né? Isso até era uma coisa que a gente tinha notado aqui pra falar com a galera. Aqui dentro da Dom a gente declarou guerra contra a mediocridade, né? Então, tipo assim, cara, a gente tá comprometido em aniquilar a mediocridade dessa empresa. A gente consegue 100% do tempo? Óbvio que não, né, gente? Ainda são pessoas, né? Exatamente, ainda são pessoas. Mas a gente tá comprometido em guerrear contra. E a gente tem um pilar sobre isso. Cara, fazer o extra, fazer o a mais. Nem sempre eu vou tá fazendo 110, 120%. Mas, cara, eu tenho que tentar. Algumas vezes eu tenho que fazer. Tem que fazer parte da minha rotina ou do meu mês ter dias que eu vou dar 110%, que eu não vou fazer só o que estão me mandando fazer. Eu vou fazer algo a mais, eu vou fazer algo que ninguém esperava. Eu vou pegar um probleminha aqui que não era de ninguém, mas ele tava lá. Então, pegar esse belzinho e vou resolver, sabe? Então, fazer o extra. Quinto pilar, honre a sua palavra, que fala da importância da gente falar que vai fazer e de fato fazer. E uma coisa, um exemplo que eu sempre dou é o quanto isso é bom pra ti mesmo como profissional. Se eu falo que eu vou fazer tal coisa, eu estou me comprometendo com os outros, mas eu estou me comprometendo em primeiro lugar comigo mesmo. E quando a gente vai lá e cumpre aquilo que a gente falou, mesmo que a gente se arrependa depois. Falei pro Léo que eu ia entregar tal demanda hoje ainda. Chegou 6 da tarde, eu não consegui entregar. Cara, eu vou entregar, nem que seja até a meia-noite. Eu falei que eu ia entregar hoje. Eu vou me arrepender até meu último fio de cabelo, mas quando eu entregar, eu vou ter uma sensação tão maravilhosa de autoestima, autoconfiança, de acreditar que eu sou capaz de fazer aquela coisa que eu me propus a fazer. Então, o honrar a sua palavra é, primeiro, o compromisso com o colega, o compromisso com a sua demanda, o compromisso com aquilo que tu te comprometeu a fazer. Mas, em segundo momento, ele eleva muito sua autoestima profissional. Então, é muito importante a gente ter palavra, né? Que é uma coisa básica. É o famoso fio do bigode. E isso é importante também, a gente entende que isso é importante para os colegas. Então, a minha palavra, ela tem que ter peso. Exato. Ela tem que valer, Se né? o Léo falou que vai fazer, eu não preciso me preocupar. Eu posso descansar nisso. O descansar é a palavra. Cara, eu disse que eu vou fazer, então relaxa. Saca? E se eu honro a minha palavra, se eu tenho esse costume, se é cultura minha, e se as pessoas sabem que isso é a meu respeito, que, pô, se o Léo falou que ele vai fazer, eu não preciso me preocupar, cara, eu posso dar esse descanso para as pessoas que estão trabalhando comigo. Delas não se preocuparem que, tipo, mas ele falou que vai fazer, mas será que vai estar pronto? Será que vai estar feito no outro dia? Não. Ele disse que ia fazer, então ele vai fazer. Fica tranquilo, saca? Então dar esse descanso também para as pessoas que trabalham contigo no dia a dia. Sexto pilar, não basta ser, tem que parecer, que fala sobre a importância da gente se portar, a gente se vestir, a gente se montar, digamos assim, de acordo com aquilo que a gente quer transparecer. Muitas pessoas querem ser bem-sucedidos, mas não se vestem, não se comportam, não têm atitudes de uma pessoa bem-sucedida. Então, é muito importante que a gente tenha uma conduta visual, né, digamos assim, diante daquilo que a gente quer que as pessoas leiam da gente. Boa. E olha só, galera.
olha como a cultura ela é importante e olha como esse alinhamento com o time faz diferença. A gente tem um pilar na cultura da empresa que fala sobre a maneira como a gente se veste. Por quê? Porque a gente entendeu que isso era importante pra gente. Dentro do nosso segmento, isso faz muita diferença. Exato. Ah, Léo, mas não é futilidade ter um pilar sobre a maneira como as pessoas se vestem. E se eu gosto de usar regata e bermuda? Tá tudo certo. Só tu não vai trabalhar na Dom. Porque aqui na Dom a gente acredita que isso é importante. E no mundo real, isso é importante. A gente sempre fala disso, né? Tipo assim, quando eu cheguei num lugar, qual que vai ser a primeira coisa que vai acontecer com as pessoas que estão nesse lugar a meu respeito? Elas vão me julgar. Me julgar pelo quê? Pela maneira como eu tô vestido. Então, se eu cheguei, por exemplo, num lugar de bermuda, chinelo e regata, cara, as pessoas vão pensar algo sobre mim. Assim como se eu chegar nesse mesmo lugar, todo na beca, com uma calça de alfaiataria, uma polo, uma camisa, elas vão ter outra impressão de mim. Ah, mas a gente tem que quebrar esses preconceitos, isso e aquele outro. Sim, a gente tem que, cara, mas o mundo real, ele não é assim, né? O mundo encantado, ele é assim, ninguém tem preconceito com ninguém, ninguém cria pré-julgamentos. A vida real as pessoas vão te julgar a partir do momento que tu botar o teu pé e passar por uma porta e entrar num lugar que tenha outras pessoas. Então, se a gente sabe que o mundo real é assim, vamos jogar o jogo do jeito que ele é realmente jogado? Vamos se importar com isso? Vamos estar todo mundo bem vestido? Isso foi uma coisa que mudou aqui dentro, né? Eu vi isso acontecendo. Esses dias eu até tava elogiando o time. Pô, galera, tá todo mundo sempre tão arrumado aqui dentro. E ó, isso é muito foda. Isso é muito legal. A gente chega... Pô, mulherada tá de blazer, saca? Ah, também só pode se arrumar se tá de blazer. Não é isso que eu tô falando. Não leva pros extremos, tá? Mas, tipo, pô, cheguei um dia na empresa, tava mulherada toda de blazer, as gurias todas bem arrumadas, tinha vários caras de camisa, todo mundo de polo, pô, calça ajustadinha. Eu falei, caraca, que coisa linda, tá ligado? Tem duas coisas que eu acho bem importantes falar sobre esse pilar. Primeira coisa, tá? Não é sobre ser chique, mas... tu claramente vê quando uma pessoa se preocupou. Uhum. Por exemplo, assim, hoje não deu tempo de eu lavar o cabelo. Ao invés de vir com o cabelo oleoso, todo horroroso, então eu vou pelo menos fazer um penteado, vou prender ele bonito, vou passar um shampoo seco, vou me ajeitar. Perfeito. A gente percebe quando a pessoa se preocupou, se arrumou. Então não é sobre ter um estilo de vestimenta, né? A gente não trabalha com nada que Sim, eu tô dando os exemplos aqui do que eu acho bonito, do que né? tu acha bonito, mas não tem que ser de tal jeito. Mas... tem que ter uma preocupação com isso. Tem que ter uma preocupação com o visual. Eu sempre dou o exemplo das meninas no comercial. Se elas entrarem numa reunião de vendas, tá? Com uma pessoa que tá interessada numa agência organizada. E elas estão lá, toda bagunçadas. Todas descabeladas, né? Com uma maquiagem mal feita, de qualquer jeito. Cara, que imagem que vai transparecer pro meu cliente, pro nosso possível aluno, né? De desleixo. Exato. Desleixo. Não, o que tu falou antes, que a pessoa não se preocupou. E o próprio exemplo aqui do podcast, que era o segundo ponto que eu ia falar. Imagina se, daqui a pouco, tu que caiu de paraquedas nesse episódio, tá nos ouvindo pela primeira vez, não sabe quem é Doris, não sabe quem é Léo, não sabe nada. E a gente estivesse aqui, nem tu falou, daqui a pouco eu tivesse bermuda com uma roupa... e regata. Ou eu tivesse com uma roupa super vulgar e tal. Já faria preconceitos. Talvez tu ouviria a nossa conversa e quebraria esses preconceitos. Mas a imagem, ela viria em primeiro lugar. Então é importante que a gente se preocupe com isso. E volto a dizer... Mas, Léo, a gente tem que quebrar o preconceito, a gente não pode julgar. Cara, no mundo encantado isso até pode funcionar. Na vida real, não é isso que vai acontecer. Como a Dó falou, se o cara abrisse o nosso podcast, caiu de paraquedas e me visse de regata, bermuda e chinelo, ele ia achar que era um podcast mais descontraído, talvez achar que era uma coisa meio praiana, não sei. Ele ia ter esse pré-julgamento, né? Então, quando ele chega e vê a gente bem arrumado, ele vai ter outra visão sobre nós, sobre a nossa marca pessoal, digamos assim, e sobre o nosso podcast. Então, na empresa é a mesma coisa e a gente entendeu que isso faz muito sentido pra gente e virou pilar da nossa cultura. Então, um pilar sobre a maneira como a gente tá vestido, a nossa marca pessoal, digamos assim. O nosso sétimo pilar é a gente sempre dá um jeito. E eu diria que esse pilar, ele é muito intrínseco da Dom, porque é uma coisa que a gente traz com a gente faz muito tempo. E a gente sempre dá um jeito tá relacionado com o fato de o não pode ser nossa primeira resposta. Perfeito. Então, o cliente... a gente sempre dá esse exemplo, né? O cliente pediu um macaco cor-de-rosa em cima de uma montanha amarela. Talvez eu não consiga fazer exatamente isso. Embora hoje, com a inteligência artificial, a gente faça tudo, né? Sim. Talvez eu não consiga fazer exatamente isso. Mas será que um macaco marrom, ao invés de um macaco cor-de-rosa... Em vez da montanha, não dá pra ser em cima do poste, Exato. né? O que eu posso fazer pra que o não seja a minha primeira resposta? Exatamente. É o pilar de ter pulga na bunda. Eu preciso ser inconformado com
o meu dia a dia, com as tarefas do dia a dia, com os desafios do dia a dia. E tem muita gente que tem o perfil de fato, não ser a primeira resposta. Né? Cara, assim não dá. Nossa, é muito difícil. Se tem uma coisa que me irrita, é o... Cara, não tem como. Cara, não, pera. Como não tem como? Não, Léo, não tem como. Não, cara. Tem como. A gente só não descobriu o jeito, a gente só não descobriu a plataforma, a gente só não descobriu o equipamento, a gente só não descobriu o software. Tem um jeito de fazer, tem que ter um jeito, né? Então é como tu bem falou, não aceitar o não como resposta, sem conformado, pulga na bunda! Tem que ter pulga na bunda pra trabalhar na Dom. 8º pilar, o ouro ou nada. Pô, ouro ou nada, que a gente repete tanto, né? E aí foi uma coisa que veio depois, né? A gente começou a falar o ouro ou nada e depois virou um pilar da cultura. Depois virou um pilar da nossa cultura. Que significa que ou a gente entrega o ouro ou a gente não entrega nada, né? E esse pilar tem tudo a ver com excelência. A excelência na entrega pros nossos clientes e pros nossos alunos. A gente tá interessado em entregar valor, em gerar valor, entregar o máximo de qualidade, excelência. A gente vai fazer um podcast, tá, se a gente for fazer, a gente vai entregar o ouro. A gente não vai ficar perdendo o tempo das pessoas que estão dedicando, às vezes, 1 hora e meia pra nos ouvir, pra gente ficar falando abobrinha. Vamos gerar valor pra essa galera, vamos entregar o ouro pra eles. Então isso tem tudo a ver com esse pilar. Perfeito. 8º pilar da nossa cultura, né? O ouro ou nada. 9º pilar, plante, você colherá. Pô, cara, eu amo esse pilar. É difícil que a gente adora todos, né? A gente gosta muito. Mas, basicamente, o que significa esse pilar, tá, gente? Significa que primeiro eu tenho que plantar pra depois eu colher. E isso é uma coisa que tá muito invertida na nossa sociedade hoje. Primeiro as pessoas querem receber, então eu quero receber o aumento pra depois eu entregar. Porque... eu sou o bonitão, o gostosão, eu tenho que receber, primeiro eu entrego. E, cara, a gente não acredita nisso. E aí, volto a dizer, talvez alguém tá me ouvindo e tá falando assim, meu Deus, eu tô puto da cara com o Léo, não concordo com nada que ele tá falando, mas essa é a magia da cultura da empresa. Tu não precisa concordar. Tu não precisa concordar. Tu vai, então, trabalhar numa outra empresa que pensa igual a ti. Assim Exato. como, talvez tem gente que tá ouvindo e tá falando, nossa, isso faz muito sentido, quero trabalhar na Dom. E será muito bem-vindo, né? Perfeito. Se fizer sentido. Mas, em resumo, né? Então, voltando pra questão do pilar, não inverter a ordem. Nunca. E isso é um alinhamento que a gente faz com a galera. Nunca, em hipótese nenhuma, primeiro eu vou receber um aumento para depois eu começar a gerar mais valor para a empresa. Pelo contrário, primeiro eu gero valor, primeiro eu entrego o resultado e depois eu sou recompensado sobre isso. E será. E será recompensado. Tu vai colher. Outra frase que a gente sempre repete, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, se eu plantar na Dom, eu vou colher. E a gente, como liderança e como empresa, como donos do negócio, né? A gente se certifica de fazer com que as pessoas que estão plantando colham, né? Talvez esse seja um dos nossos principais... uma das nossas principais atribuições no dia a dia. Como fala? Qual é a palavra? Tarefas no dia a dia, responsabilidades no dia a dia. Responsabilidade. De garantir com que as pessoas que estão plantando colham. E aí, Léo, o 10º pilar da nossa cultura, que eu confesso que é um dos meus preferidos, que é, seja um guardião da cultura. E eu acho que esse pilar é um dos mais importantes, porque eu poderia rasgar todos os outros se eu não tivesse esse, uma vez que as pessoas, nós como liderança, mas os colaboradores, precisam ser os principais responsáveis a garantir que essa cultura está sendo cumprida no dia a dia. E é muito interessante observar como, uma vez a cultura implementada na empresa, o como naturalmente aquelas pessoas que não se encaixam na cultura são, talvez eu vou usar uma palavra forte, mas entre aspas, expelidas pelo próprio time. Expelidas, na palavra maioria forte, é isso das aí mesmo. vezes, nós como liderança não precisamos tomar o primeiro passo. O próprio time começa a observar que uma pessoa não faz sentido com a cultura da empresa. Perfeito. Então, o seu guardião da cultura é ter os olhos atentos pra isso. Cara, isso aqui é importante pra empresa que eu tô trabalhando. Esses são os valores da empresa que eu trabalho. O fulano não tá cumprindo isso. E o ser guardião da cultura tem a ver também com o lance de que, tipo, é responsabilidade de todos tentar executar esses pilares no dia a dia. É óbvio que ninguém é uma AI perfeita que Nós vai também executar. erramos, né? A gente erra, às vezes a gente não consegue ser 100% transparente, fica, sei lá, atucanado, não consegue falar, enfim, a gente também falha. Mas esse pilar ele tem tudo a ver com eu preciso tentar. Eu preciso estar tentando implementar isso aqui no dia a dia e estar o mais próximo desse alinhamento cultural desses 10 pilares. Então eu tenho que guardar estes mandamentos no meu coração e executá-los. Porque a gente entende que um time que tá
muito alinhado com esses 10 pilares, vai ser um time que vai funcionar, que vai andar bem. E a gente entende que esses 10 pilares, eles são bons, né? Não só na empresa, são bons na vida. Pessoas que executam isso na vida são, eu diria que mais bem-sucedidas, talvez pessoas melhores. Então não são coisas ruins, não são princípios ruins. Então a gente entende que eu preciso estar alinhado em relação a esse fit cultural. E antes, quando a gente tava explicando os pilares, tu falou uma palavra muito interessante que eu acho que faz um gancho legal pra gente ir pro nosso próximo assunto, que é... Tu falou o seguinte, a gente define a cultura, ou esse pilar, e a gente busca pessoas que se encaixem na cultura. E eu acho que muitos donos de empresa invertem essa lógica. Que nem a gente falou no início. Eu tenho uma cultura, eu contrato pessoas e ensino a minha cultura pra elas. Não é dessa forma. Tu vai precisar encontrar pessoas que já... quase que 100% tem o impulso de pensar da mesma maneira que a empresa, Sim. né? Porque talvez tu tá nos ouvindo e tá pensando assim, nossa, mas eu não consigo imaginar a minha empresa, os meus colaboradores executando metade dessa cultura ou executando essa cultura, tendo esse jeito de pensar. Acho que tá muito distante. E aí esse é um erro que a gente cometeu, né? Que, como tu falou agora, cara, tu não vai conseguir mudar as pessoas. Isso é fato. E isso a gente aprendeu depois de ter cultura... já tendo um time que não era tão alinhado e tentando fazer esse time se alinhar nessa cultura. A gente viu que não funciona. Até uma coisa que a gente fala nem um casamento muda uma pessoa, vai ser o trabalho que vai mudar. Exato. Se um casamento, se um marido, uma esposa não muda a pessoa, né? O cara, a mulher, como é que uma empresa vai? Não vai, né? Então, como tu falou, para eu acertar essa questão da cultura e deixar ela redonda na minha empresa, eu tenho que acertar na contratação. Eu tenho que, obviamente, ter uma boa cultura. Obviamente, a cultura ela vai influenciar, ela vai ajudar. Mas a gente entende que para a cultura funcionar, eu preciso acertar na contratação das pessoas e não digamos assim, no quanto eu consigo fazer as pessoas se seduzirem por essa cultura e se deixarem levar e agora elas começam a aplicar essas coisas. Se eu tô contratando um cara mentiroso, ele não vai falar na lata. Não é uma conversão, né? Exato. Eu não tô convertendo ninguém ao nosso jeito de pensar. Boa. Talvez esse é o insight, esse é o jeito certo de colocar. A cultura da empresa, ela não vai ser uma religião que a pessoa vai se converter àquela religião, né? Tipo, aqueles princípios. Tu tem que contratar pessoas que já estão alinhadas com esses princípios, né? Que já estão alinhados com isso, que já pensam dessa maneira. Porque, como a gente falou, eu não vou mudar essa pessoa. Tá, Léo, mas se eu não vou mudar essa pessoa, de que adianta ter cultura, né? Adianta porque a cultura vai fazer com que pessoas que já têm essa predisposição... Vai balizar isso, né? Já tem essa predisposição... se desenvolvam ainda mais. Então, se eu contrato um cara que já tem, ele já concorda em falar na lata, ele já acha legal essa questão do fio do bigode, do ter palavra, né? Ele já entende que a lógica é, primeiro eu planto, depois eu colho. Quando esse cara entrar na minha empresa e ver a minha cultura indo de encontro com tudo que ele acredita, aquilo vai virar como se fosse um multiplicador daquelas atitudes, daquele pensamento, daqueles princípios. Porque ele vai ver que a empresa acredita naquilo e, obviamente, ele vai ver aquilo sendo aplicado no dia a dia. Então, a chave aqui, na minha visão, e baseado nos nossos 8 anos contratando e demitindo um monte de gente, né? Eu preciso acertar na contratação. Preciso contratar a pessoa certa e eu preciso fazer esse alinhamento no momento de contratação para garantir que eu tô contratando a pessoa que está alinhada culturalmente. E só um gancho antes da gente entrar no próximo tópico, que foi aquela questão que tu comentou anteriormente, que acho que... por que é tão importante cuidar da cultura? Pelo que tu falou anteriormente. Se eu tenho uma cultura forte dentro da empresa, automaticamente ela vai me blindar e ela vai me dar até um passe para de vez em quando eu errar na contratação. Porque se eu errar na contratação, mas eu tenho uma boa cultura, uma cultura forte, a galera executa aqueles pilares no dia a dia, a própria cultura, o próprio time vai querer tirar aquela pessoa. Eles mesmos vão vir até ti e falar, cara, essa pessoa não tá fazendo sentido. Isso aqui não tá legal. E a gente já viu isso acontecer aqui dentro da Dom. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Então a gente, daqui a pouco errou na contratação, ou a pessoa... Não vou falar que mentiu bem, né? Mas a pessoa, daqui a pouco, a gente não conseguiu identificar que ela não tinha aquele alinhamento cultural. Entrou, no primeiro mês a gente já viu. Nossa, meu Deus, erramos, né? A gente não precisa falar nada, as pessoas começam a perceber. Cara, essa pessoa aqui não tá fazendo sentido. Essa pessoa não tá somando, né? Não tá somando pra cultura, somando pra empresa. Acho que não faz sentido. Isso é um ponto importante, tá? Tô falando várias... Hoje tá bem polêmico o nosso episódio, né? Mas, cara... Uma
maçã podre vai infectar e vai empodrecer todo o resto da sacola. Não tem, eu já vi acontecer aqui dentro, já perdi um time bom por deixar isso se proliferar. Então, assim, volto a dizer, Léo, mas no mundo perfeito, no mundo da fantasia, pode ser que não aconteça isso. Agora, a vida real é assim, um cara com alinhamento baixo, que tá longe da cultura e das coisas, dos princípios que a empresa acredita, ele vai infectando. Porque, que nem na vida. Assim como notícia ruim se espalha rápido, cultura ruim se espalha mais rápido ainda. Comportamentos ruins. A pessoa naturalmente se seduz por um comportamento errado, Exato. É muito mais fácil eu dar um jeitinho, eu não cumprir exatamente o que era pra como ser tudo feito. na vida, né? A pizza é muito mais interessante do que um arroz, tá ligado? Tipo, enfim, tô dando exemplos, né? Mas, tipo assim, num geral, sempre o errado, ele é mais interessante, ele é mais sedutor, como tu falou, né? E na questão da cultura vai ser exatamente igual. E uma coisa que eu acho que é legal da gente falar é que a gente se deu por conta, a gente já sabia, todo mundo fala sobre isso, mas que a gente se deu por conta por viver isso muito seriamente nos últimos anos, é que o maior ativo que a gente tem dentro da nossa empresa são as pessoas. E a cultura, ela não serve pra maltratar as pessoas, pelo contrário, ela serve pra... Eu, como colaboradora, eu tenho a segurança que essa empresa tem os valores parecidos com os meus, defende coisas que eu acredito, e lá eu vou ter um ambiente de trabalho que combina comigo. Por isso que a gente falou antes, não existe certo e errado. Tu pode ter um jeito diferente de pensar, mas tu tem que buscar uma empresa pra trabalhar que pensa como tu pensa. E assim como nós, como empresa, estamos buscando funcionários que pensam como a gente pensa. Perfeito. Então, a cultura, ela assegura para os colaboradores um bom ambiente de trabalho. Porque aquelas pessoas, elas valorizam aquilo que está escrito na cultura também. E aí eu acho que daí a gente tem a bomba atômica da contratação. Quando eu tenho um cara que ele é tecnicamente bom, então ele é muito legal no trabalho, ele é bom no que ele faz, mas ele tá muito alinhado culturalmente. Então não é uma coisa assim... Nossa, a empresa olha pro cara e fala, nossa, esse cara ia ser muito legal ter ele aqui dentro, faria muito sentido pra gente. Não, o cara olha pra empresa e fala, meu Deus, essa empresa acredita em tudo que eu acredito, compra as brigas que eu compro, acredita nas coisas que eu acredito, enfim, ela pensa como eu penso. Aí dá um match perfeito, porque faz muito sentido pra pessoa e faz muito sentido pra empresa. E aí volta a dizer, aí é a bomba atômica da contratação, onde os dois lados estão satisfeitos. Verdade. Né? E como tu falou, não concordo, tudo bem, então arruma uma empresa que pensa como tu pensa, né? Exato. É só puxando um gancho nisso que tu falou do ativo, né? Tipo assim, por que a gente entende que as pessoas são o maior ativo da Dom, tá? Da nossa empresa? Porque tem uma diferença. Por exemplo, assim, se eu tô falando de uma empresa que vende produto, o maior ativo dessa empresa é o produto. Por exemplo, assim, sei lá, vou pensar na Nike. Qual que é o grande ativo da Nike? O Air Force? A linha do Jordan, tá ligado? Talvez esses sejam os ativos mais importantes, porque é um produto que vende muito bem. Independentemente se é o Léo, se é a Dó fazendo o Jordan, não interessa quem fez o cadarço, interessa que aquele é o tênis da Nike, com a qualidade da Nike, com aquela marca, aquele tipo de tênis. Enfim, esse é o ativo principal daquela empresa. Numa empresa que não vende produto e sim vende serviço, o maior ativo dessa empresa vai ser as pessoas que estão lá dentro. Por quê? Porque aqui interessa quem tá por trás da máquina, entre aspas. No exemplo agora do tênis, né? Não interessa se é eu que faço o tênis do Jordan, da Nike, se é tu, vai ser o mesmo tênis, a mesma coisa. Agora, vai mudar se for o designer 1 ou se for o designer 2 fazendo aquela peça gráfica, aquela arte gráfica pro cliente. Porque o designer 1 pode ser muito júnior e fazer uma peça muito ruim. O designer 2 pode ser um cara muito sênior. Mesmo os dois sendo sêniors, eles têm visões diferentes. É totalmente subjetivo, né? Exatamente. Então, volto a dizer, tem tudo a ver com cultura e tem tudo a ver com contratação, né? Em acertar nessa questão da contratação. O ativo principal de uma empresa que vende serviço são as pessoas. Então, elas têm que estar 100% alinhadas, porque elas são a coisa mais importante. O planejamento que tu tá entregando não é um bom planejamento só porque o teu processo é bom ou porque a empresa é legal, mas é porque a pessoa é muito boa, ela tem uma mente criativa muito legal. O design não é bom só porque a empresa é legal, mas é porque o designer ele é muito bom. Eu preciso do intelecto do cara pra ter uma boa empresa, porque se sair aquele cara, vai diminuir o padrão de qualidade, a não ser que eu tenha outro cara muito bom pra colocar, o que a gente sabe que não é assim no nosso mercado, né? Gente pra trabalhar tem, agora gente boa
Não, tu não encontra em toda esquina, né? É verdade. Inclusive, sobre isso, de que encontrar gente pra trabalhar é fácil, mas encontrar pessoas boas pra trabalhar não é tão fácil assim. Uma coisa que a gente sempre fala aqui dentro e que a gente já percebeu também ao longo dos anos é que geralmente o bom funcionário, ele tá empregado. 100%. Dificilmente uma pessoa que tá desempregada, ela é a melhor opção. Pode acontecer, porque às vezes pessoas boas são desempregadas porque a empresa fechou, porque houve, sei lá, o serviço que ela fazia lá dentro deixou de existir. Existem motivos e a gente já contratou pessoas que estavam desempregadas que hoje são excelentes funcionários, ou que já saíram da Dom, mas que eram excelentes funcionários. Sim. Pode acontecer. Mas quando tu tá procurando uma pessoa muito específica, na maioria das vezes vai ser mais assertivo procurar pessoas que não necessariamente estão procurando um emprego. Ou seja, elas já estão trabalhando em algum lugar, né? E se tu for parar pra pensar, tipo, é só eu pensar assim, tu que tá nos ouvindo no caso, né? Pensa na pessoa, no teu melhor funcionário. Ele tá empregado, né? Pensa, tu deixaria esse cara ir embora de qualquer jeito? Não. Tu deixaria, tu faria força pra esse cara sair? Não, pelo contrário, tu faria força pra esse cara ficar, porque tu quer manter ele no longo prazo, que nem a gente falou antes. O ativo mais importante de uma empresa que presta serviço é as pessoas, é o intelecto, é a habilidade técnica daquele profissional. Então, por que outras empresas deixariam os seus melhores funcionários simplesmente ir a mercado, pensar em novas oportunidades? Eles não deixariam. Então, esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Abre uma vaga e espera por Deus. Abre uma vaga e acha que o cara muito bom, o cara que vai ser game changer pra tua operação, que vai mexer o ponteiro, ele vai simplesmente bater na tua porta. Pode acontecer? Pode. Mas, cara, na maioria das vezes não é isso que vai acontecer. Eu faço uma analogia que uma pessoa responsável pela busca de profissionais, e eu posso falar isso com propriedade, porque essa é uma das minhas atribuições hoje dentro da empresa, a pessoa responsável por encontrar os profissionais certos, ela tem que ser muito boa no stalk. Então, é uma analogia com o stalkear. Tu tem que ser bom nisso, tu tem que saber vasculhar pra encontrar esses profissionais. Hoje, a principal ferramenta que a gente utiliza pra encontrar bons profissionais é o LinkedIn, porque a gente acredita que dentro da nossa área, a maioria dos profissionais qualificados estão no LinkedIn. E lá a gente faz um trabalho de pesquisa bem profundo. Inclusive, a gente poderia um dia fazer um episódio bem específico sobre isso. Mas vamos lá. Vamos trazer bem pra prática. Principal lugar que a gente procura bons profissionais, então, respondendo a pergunta que todo mundo nos pergunta. LinkedIn. Mas o LinkedIn gratuito, ele é bem limitado. Então, vale a pena, dependendo do teu objetivo, fazer a contratação do LinkedIn Pro. Porque daí abre novas funcionalidades e tu consegue encontrar mais as pessoas. Porque senão, ele te limita o número de pessoas que tu consegue encontrar dentro do Free. E como que é um dia na vida da Dó em que ela está atuando como headhunter da Dom, indo atrás de bons profissionais para trazer para dentro da Dom? Como é que funcionaria isso na prática? Eu uso 3 principais fontes de pesquisa, tá? A primeira delas é a própria busca através das palavras-chave daquela vaga. Então, por exemplo, eu vou procurar um videomaker. Eu não vou botar lá só videomaker. Eu vou botar videomaker, eu vou botar filmmaker, eu vou botar edição de vídeo, eu vou botar produção audiovisual, eu vou botar todas as palavras-chave, não todas de uma vez, né? Então, uma por vez, pesquisando lá pela palavra-chave daquela contratação. E vou utilizar um filtro de localização, porque pra nós é importante que a contratação seja presencial. Então não adianta achar o melhor videomaker do mundo de São Paulo. Trazer esse cara pra cá não é bem assim, né? Então, não é impossível, mas não é bem assim. Então eu sempre uso, essa minha primeira, é como eu começo. Buscando pela palavra-chave e encontrando vários perfis. Aqueles que vão me chamando a atenção, eu vou abrindo as abas no navegador. E o LinkedIn tem um recurso bem interessante que é, quando tu abre o LinkedIn, por exemplo, abrir o perfil da Doris, do lado aparece pessoas relacionadas. Seja porque a Doris é amiga ou pessoas que têm o mesmo perfil de atuação e tudo mais, então aparecem relacionados. Então, às vezes, aquele relacionado não apareceu na minha busca, mas tá aparecendo aqui. E assim eu vou encontrando mais pessoas. Então, essas são as 2 primeiras formas. Primeiro, pela busca por palavras-chave. Segundo, pelos relacionados. Terceiro passo, que daí tá muito relacionado com o que a gente falou antes, que o bom funcionário está empregado, é buscar empresas que podem ter aquele funcionário. E um ponto importante, se eu tô procurando, um exemplo, um videomaker, eu não vou só olhar os funcionários de outras agências, mas de outras empresas que podem ter videomakers. Produtoras, marcas de moda. Emissoras de televisão, Perfeito. outras agências e por aí vai. Então,
eu olho o LinkedIn das pessoas, porque quando tu entra no LinkedIn de uma empresa, tu consegue ir lá na aba de colaboradores e ver as pessoas que colocaram no seu LinkedIn que trabalham naquela empresa. Sim. Então, por isso que eu digo que é um trabalho de stalker muito grande. Tem um quarto ponto, quarto passo, digamos assim, que seria abrir uma vaga no LinkedIn, né? Sim. Que vale a pena. Eu não acho que vale tanto a pena a vaga paga. Eu não senti tanta diferença quando a gente fez tipo, o anúncio da vaga no LinkedIn. Mas abrir a vaga gratuitamente dentro do Proto já tem algumas vantagens nisso. Vem bastante gente interessada, é bem legal. E aí, dentro disso, assim, desse stalk e dessas regrinhas do bom profissional tá empregado e tudo mais, eu acho que é importante tu ter em mente, e é uma coisa que mudou nos últimos anos, que tu tem que ter algo a oferecer pra essa pessoa. Nem sempre esse algo a oferecer é um salário maior do que a pessoa tá tendo hoje. A gente já fez contratações de pessoas, por exemplo, que trabalhavam longe da sua cidade e vieram trabalhar na Dom porque, além de quererem mudar, fazia sentido trabalhar num lugar mais perto. A gente já contratou pessoas que se interessaram pela nossa cultura, que não estavam felizes pelo ambiente onde elas trabalhavam. Então, é importante que tu saiba o que tu pode oferecer. Ninguém vai querer decair. Eu não vou sair da minha empresa que eu gosto de trabalhar pra ir pra outra só pra talvez ganhar um pouquinho a mais, ou às vezes pra não ganhar mais. As pessoas não vão querer trabalhar contigo. Então, ter muita consciência do que tu, como empresa, pode oferecer. A gente já fez contratações também de pessoas que elas trabalhavam em empresas que não tinha perspectiva de crescimento. Por exemplo, eu trabalho numa empresa que o setor de marketing é muito pequeno, não tem liderança, não tem por que ter liderança. Eu vou trabalhar pra sempre aqui sendo a única pessoa do marketing e essa vai ser minha vida. Não é isso que eu quero. Ou tipo assim, às vezes a pessoa, sei lá, ganha 2 mil e já tá no último cargo, sabe? Tipo, do seu setor. Tipo, pô, cara, o último cara ganhar 2 mil? Projeção zero, né? Exato. Então, existem vários motivos que tu, como headhunter, tem que saber identificar dentro daquele perfil. Por isso que eu sempre digo, conversar é a melhor forma de fazer uma boa contratação. Até as nossas entrevistas a gente conduz como uma conversa mesmo. E tu vai poder falar mais sobre isso, né, amor? Que daí, no segundo passo, o Léo é responsável pelas entrevistas e por esse filtro secundário, digamos assim. Então, eu vou atrás das pessoas e tu faz as entrevistas, de fato, toma essa decisão na maioria. A gente toma a decisão junto, né? Mas faz essa conversa com a pessoa. Mas ir para uma conversa, entendendo o histórico da pessoa, entendendo o momento de vida dela, ouvindo mais ali e sabendo identificar o que tu como empresa pode oferecer, vocês vão conseguir chegar numa negociação que faz sentido para as duas partes. E não é só bom para a empresa ou só bom para o funcionário. Sendo assim, o que tu falaria a respeito desse momento da entrevista, do processo seletivo de fato? Eu falei um pouco sobre encontrar as pessoas certas e como encontrar as pessoas, mas o que tu acha que é importante das pessoas saberem sobre o processo de contratação depois que eu já tive o contato? Sim, vamos porque tava procurando lá, encontrei um cara, Tenho tá aí aqui agora. uma lista de 10 pessoas. O que eu faço agora com essas 10 pessoas? O que eu faço com isso, né? Boa. Acho que a primeira coisa que eu preciso entender sobre o processo seletivo é... O processo seletivo ele tem que funcionar como se fosse um processo comercial, um processo de venda. Essa é uma chavinha que girou aqui na Dom faz pouco tempo, até uma coisa que fica de insight aí pra galera, porque é uma coisa que a gente tá implementando, a gente não conseguiu implementar 100% ainda, é uma coisa que a gente tá melhorando, mas a gente tá olhando pro processo seletivo como se ele fosse um processo comercial. Por quê? Porque, como a Dó falou, estamos em busca de bons profissionais, esses caras estão empregados, então eu vou ter que ir atrás deles, eu vou ter que fazer o outbound, né? Em vez de ser uma coisa assim que a pessoa se cadastra num formulário e cai pra gente, a gente tá indo atrás de uma pessoa que tá lá. Feliz, ela não está procurando uma oportunidade. E a gente também faz dessa forma, né? Quando a gente abre vagas, a gente sempre abre uma vaga pública e as pessoas podem se candidatar. Perfeito. São dois momentos diferentes. A gente até pode falar das diferenças de um pro outro, né? Mas vai ter esses dois jeitos. O jeito 1, a pessoa se inscreve na vaga, ela vem até nós, e o jeito 2, a gente vai até a pessoa. Eu vou falar do jeito 2 porque tem mais a ver com essa questão que a gente tá falando até agora. Então, achei lá todo mundo no LinkedIn, tenho 10 profissionais aqui que eu acho que podem ser essas pessoas, todas elas estão empregadas. O que eu faço agora? Assim como num processo comercial de prospecção, eu vou abordar essa pessoa. E eu tenho que abordar essa pessoa de um jeito legal, de um jeito objetivo, de um jeito que desperte interesse e curiosidade na pessoa. Não adianta eu clicar lá pra me conectar com ela no LinkedIn e mandar um oi falando tudo bem e deu.
Cara, não, pelo amor de Deus. Manda um oi, tudo bem, já explica por que tu tá fazendo esse contato. Fulano, meu nome é Leonardo, eu sou sócio e diretor comercial aqui na Dom. Cara, a gente tá fundando um novo setor comercial, eu tô em busca de profissionais que fazem isso, aquele outro. Eu vi que tu já tem mais tantos anos de experiência nessa área. Tu teria 45 minutos pra gente entrar numa call e a gente conversar, pra eu te explicar melhor sobre essa oportunidade e entender qual que é o teu momento hoje, se faz sentido a gente caminhar juntos? Cara, faz uma abordagem sexy, saca? Uma abordagem que vai fazer sentido pra aquela pessoa, que vai despertar curiosidade. Volto a dizer, o processo seletivo ele tem que ser pensado como se fosse um processo comercial. Então ele tem que ser sexy, ele tem que ser atraente desde o início. É como se essa pessoa fosse um lead. Então, exatamente. como tu vai convencer ela a tirar um momento pra te ouvir? Exato. E assim como um possível cliente em potencial, né? Possível cliente em potencial é bom. Mas um cliente em potencial, eu tenho que conquistar esse cliente, eu também tenho que conquistar este possível colaborador. Primeiro porque ele provavelmente é um bom profissional, ele tá empregado. Se eu olhei no LinkedIn, ele já tem bastante experiência, ele provavelmente já ganha bem, ele já tá mais consolidado. Então, sim, eu tenho que conquistar essa pessoa. Então, essa primeira etapa é mais direto ao ponto. Então, é fazer essa abordagem, fazer de um jeito sexy, personalizado pra pessoa, pra ela ver que tu tirou um tempo e olhou o perfil dela. Daqui a pouco incluiu alguma coisa no texto ali que traga essa pessoalidade. Tipo, vi que tu trabalhou 2 anos em tal lugar, 2 anos naquele, que tu tem experiência há tantos anos nisso. Inclusive, parabéns, enfim. E marca essa call. Daí, olha só. Aí, qual que é, pra mim, o pior erro, assim, que eu vejo a galera cometendo? Eu vejo que a galera tem muita dificuldade nessa questão da call, tá? Como é que funciona a nossa entrevista, de fato, na Dom, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente entrar na entrevista. Um quebra-gelo. Sempre faço o quebra-gelo. Então, papel e caneta na mão, que agora é passo a passo, tá, gente? É literalmente como eu faço na prática, como a gente faz na prática. Primeira coisa, quebra-gelo, assim como a gente faz em reunião de venda, né? Quebra-gelo, e aí fulano, gosta, fala de onde, tá onde, enfim, às vezes o cara tem um negócio no fundo da imagem dele que dá pra fazer uma brincadeira, enfim, vi que tu é casado, tá ali com a esposa, enfim, tem um porta-retrato, enfim, dá aquela quebrada de gelo, e eu já pulo direto pra um alinhamento de expectativa. Eu entendo que uma boa conversa começa com um bom alinhamento de expectativa. Então eu explico pra pessoa, cara, nossa conversa ela vai ter 2 momentos. Um primeiro momento, onde eu vou te fazer algumas perguntas. Qual que é a minha ideia aqui? Cara, eu quero te conhecer. Eu quero entender quem que tu é, onde tu vive, do que tu se alimenta, né? Fazendo uma brincadeira aí com o Globo Repórter, a geração Z talvez não vai entender. Porque aqui na Dom, cara, a gente acredita... Olha só, eu falo uma coisa na entrevista que eu falei aqui no podcast, né? A gente acredita em alinhar a visão da empresa, as coisas que a empresa acredita com as coisas que o funcionário acredita. Então eu quero entender não só se tu, fulano, faz sentido pra gente, mas se a gente faz sentido pra ti. Então esse primeiro momento eu vou usar pra fazer isso, pra te fazer algumas perguntas, entender, não tem resposta certa e errada, cara, é a questão do alinhamento, de entender quem tu é, entender das tuas experiências e entender se faz ou não faz sentido. O primeiro momento vai ser esse. O segundo momento, fulano, vai ser onde eu vou te explicar sobre a Dom e sobre a vaga. Então eu vou te falar sobre a empresa, sobre os nossos objetivos, para onde é que a gente está mirando, e vou te falar, obviamente, como que funciona a parte prática da vaga no dia a dia, como é que seria o trabalho. Combinado, fulano? Combinado. Fulano, um último alinhamento que eu gostaria de fazer contigo. Eu sou um cara muito direto ao ponto, a gente acredita muito em transparência e falar na lata aqui na Dom. Olha a questão da cultura. Olha só como é importante tá tudo amarrado, saca? Tá tudo amarradinho. A gente fala de cultura dentro da empresa, mas a gente começou a falar de cultura no primeiro contato que eu tive com o cara. Então o cara nem entrou, a gente já tá falando de cultura. Aqui na empresa a gente acredita em ser transparente, ser sincero. Então assim, ó, se daqui a pouco eu te falar alguma coisa aqui dentro que não faz sentido pra ti, cara, pode levantar a mão e me parar. Léo, isso aqui não faz sentido. Não é isso que eu acredito. Porque assim, a última coisa que eu quero é contratar uma pessoa que tá com uma pedrinha no sapato em relação à maneira como a gente pensa e a maneira como a gente opera. E acho que a última coisa que tu quer, fulano, é entrar na minha empresa já com essa pedrinha no sapato também. Então não é bom pra ti, não é bom pra mim. Cara, não é obrigatório fazer sentido essa conversa que a gente tá tendo aqui. A gente tá aqui justamente pra entender se faz ou se não faz. Então se eu te falar alguma coisa que não faz sentido, cara, me fala. Léo, não acredito nisso, não concordo, não acho legal. Eu vou te falar tanto da parte boa quanto da parte ruim. Fechou? Tá fechado. E aí eu começo a reunião de fato. Então,
Primeira parte da entrevista, fazer um alinhamento de expectativa com a pessoa. Garantir que tá claro pra ela como vai funcionar a conversa. Depois, então, começa a fazer essas perguntas pra conhecer a pessoa, desde a parte da experiência profissional dela, experiência com a vaga. Eu sempre deixo aberto, até dou uma brincada, cara, vende teu peixe, o que tu acha legal trazer pra conversa, fica à vontade, eu quero te ouvir. Então a palavra tá contigo. Eu tenho um roteiro, tá? Então acho que isso é legal também, montar umas perguntinhas padrões que tu sempre faz pra pessoa. Como, por exemplo, me fala da tua experiência. Uma pergunta que eu sempre faço também, né? A pessoa, se ela tá empregada. Fulano, hoje tu tá trabalhando em tal lugar e tal, tu acabou de me falar que tá bem feliz aí, que é legal e tal, que é muito bacana, que tu hoje é planejamento de conteúdo, enfim. Cara, o que tu tá fazendo numa reunião de uma possível nova oportunidade? O que o fulano tá fazendo numa entrevista de emprego? Se ele tá feliz onde é que ele tá? Então, assim, é eu falar na lata? Tá vendo como tá tudo amarrado? Cara, fazer essas perguntas pra realmente entender qual que é a intenção da pessoa. Cara, pô, não tô feliz, acho que eu não vou crescer aqui dentro, acho que eu cheguei no meu teto, eu quero uma nova oportunidade, tá longe da minha casa. Dentro dessa conversa, tu começa a entender o que tu como empresa pode oferecer pra essa pessoa, né? Perfeito, que foi o que eu comentei antes. Perfeito. Uma pergunta legal de fazer também, até esse insight foi um amigo meu que nos deu, o Patrick, né? Inclusive, abraço, Patrick. Ele me deu uma pergunta que ele faz nas reuniões dele, e eu comecei a fazer nas nossas também, eu achei bem legal. Por exemplo, assim, vamos supor que eu tô entrevistando a Doris. Doris, me fala assim, ó, quem que era a Doris na época de escola? A Doris era a nerd da turma, que sentava na frente da professora. A Doris era da turma do fundão, que aloprava a aula inteira e não deixava ninguém falar. Ela era o meio termo, tipo, quem que era a Doris? E deixar a pessoa falar. O que eu tô tentando entender aqui? Entender qual que é a personalidade dessa pessoa. Saca? Uhum. Porque a maneira como a gente é na escola diz muito sobre a maneira como a gente vai ser na vida depois, né? Total. Então, por exemplo, eu era claramente o cara do fundão que aloprava e não deixava ninguém ter aula, né? Então, o famoso anticristo. O famoso anticristo. Então, isso se desenvolveu e se desdobrou na minha vida de outros jeitos. Então, eu tinha essa personalidade mais rebelde, mais falão. Hoje, na empresa, eu não tenho dificuldade de falar o que eu penso, de impor limites ou de dar um feedback negativo, porque eu sempre fui assim. Meio... Já eu não era nerd, mas eu era daquela que sentava na primeira mesa e eu era super comportada, respeitadora das regras e tal. Mas eu era muito amiga da galera, então eu não era aquela comportada que dedura a turma quando alguém faz merda, sabe? Eu era muito amiga de todo mundo, tipo, tomava frente, tinha muito papel de líder, assim, da turma e tal. Participei de Grêmio Estudantil e tudo mais. Eu participei do Grêmio também, inclusive. Acredite ou não. Já tinha ali resquícios de... princípios de liderança. Então, eu vejo que isso tem tudo a ver com o meu perfil hoje também. E daí, mas Léo, o que diabos, se o cara sentava no fundo ou na frente da professora, tem a ver com a vaga, né? Cara, se dependendo da vaga, isso vai influenciar muito, né? Demais. Se eu tô, por exemplo, eu tô atrás de um vendedor. E na minha empresa, a cultura de vendas é de uma galera esganada, assim, nossa, que a gente fala, que a gente grita, que a gente vai atrás, que é muita cultura que a gente tem aqui, né? Cara, adianta eu contratar o nerd da turma que sentava na frente da professora? Talvez sim. Assim como se tiver uma vaga bem analítica, isso, tu vai precisar de uma pessoa que talvez tem um perfil mais nerd. Que é mais um perfil mais nerd, o cara mais quieto, o cara mais centrado, mais calmo. Se tu precisa de uma pessoa que vai falar, que vai isso, que vai aquele outro, tu precisa do cara que talvez era mais pro lado do anticristo, mais da galera que não deixava ninguém trabalhar, saca? Então, por isso que esse tipo de informação é importante tu ter da pessoa. Pra resumir, tá? Fazer boas perguntas pra tirar boas informações da pessoa. Finalizamos a primeira parte. Tenho as perguntas pra onde é que a gente vai. A gente vai pra parte de falar da empresa e falar da vaga. Eu sempre começo falando da empresa, tá? Então eu falo rapidamente sobre a empresa, explico o que é a Dom, como é que a gente funciona, que a gente tem 2 verticais hoje, e eu já entro direto pra parte de vender a empresa. E por isso que a gente volta naquela questão de é como se fosse um processo comercial. Eu vejo a galera errando muito nisso também. Cara, eu preciso vender o sonho da empresa. Vender um sonho realista, obviamente, não um sonho mentiroso, uma fantasia. Mas vender a empresa tem que ser sexy, ela tem que ser atraente. Eu preciso vender isso de uma maneira boa. E uma vez que tu já escutou sobre a pessoa, tu também sabe quais pontos evidenciar mais pra aquilo que vai fazer sentido pra realidade dela, pra que ela se atraia pelo teu negócio também, né? Perfeito. Então eu falo, cara, aqui na Dom a gente é uma empresa em crescimento, a gente tá crescendo muito rápido. Nesse último ano, cara, a gente quase triplicou o tamanho do grupo inteiro, se for levar em conta todas as frentes que a gente trabalha. Então, assim, a gente tá crescendo muito rápido, vai ter coisas que eu não tenho todas as respostas, mas eu tô, assim, com o facão no meio do mato, abrindo a trilha, eu preciso de gente que queira isso também. Então, assim, vende a empresa, vende a oportunidade. Aqui na Dom tem muito espaço para crescimento, aqui na Dom tem isso, aqui na Dom tá aquilo. Então,
eu tiro um bom momento pra vender a empresa e não só vender a empresa, falar dos objetivos. Cara, a gente acredita nisso, a gente quer ser uma empresa desse tamanho, a gente quer ter... É isso que a gente tá mirando. É pra esse... Sabe aquela empresa lá, cara, a gente quer ser tipo essa empresa, só que no nosso setor. Sabe aquele cara lá, cara, a gente quer ter isso, só que dentro do nosso nicho, do nosso mercado. Então, assim, dá exemplos que fiquem palpável pra pessoa entender, cara, qual que é a visão e onde é que essa galera quer chegar. E uma coisa que tu faz também, que eu acho que é bem importante, é ressaltar todos os pontos importantes sobre a Dom, sobre o que a gente tem de objetivo, mas também falar das dificuldades. Perfeito. Eu acho que esse momento tem que ser total de transparência e sinceridade na conversa, e trazer os lados negativos é importante. Uhum. Como, por exemplo, da mesma forma que a gente é uma empresa em crescimento, que tá avançando, que tá duplicando a operação, que tá contratando gente, isso tem uma dificuldade que é, muitos processos não foram desenvolvidos. Sim. A gente tá, que nem tu falou, com o facão aqui, pronto pra enfrentar coisas que a gente ainda nem sabe quais são. Então, a gente sempre evidencia essas coisas que são dificuldades e que são importantes da pessoa colocar na balança. Exato. E eu falo só pra pessoa. Eu falo assim, cara, eu te falei da parte boa, agora eu vou te falar da parte ruim, né? E principalmente que nem essa questão do facão, né? Agora a gente tá num desafio de contratar pessoas dedicadas pra nossa vertical de educação. E, cara, na vertical de educação não tem metade dos processos que a gente tem criado pra agência, porque a agência a gente tem 7, 8 anos de inteligência. Na vertical de educação, a gente teve o nosso primeiro colaborador dedicado pra educação há 3, 4 meses atrás. Sim. Então, assim, 8 anos contra 3. Então a gente não tem todos... 3 meses. 3 meses, exato. Então a gente não tem todos os processos. Então eu preciso alinhar com a pessoa. Cara, tem um lado negativo disso tudo. Não vou ter todas as respostas pra te dar. Aí tem o lado negativo, que é, meu Deus, eu tô entrando numa empresa ou numa vertical da empresa que não tem todos os processos, eles não vão ter tudo claro. É o lado negativo, mas tem o lado positivo, que é, quem chega primeiro bebe água limpa. Então eu tenho a oportunidade de entrar, fazer muita diferença e ser recompensado financeiramente. Eu sempre falo, não só com um tapinha nas costas e falar, valeu, cara, tamo junto. Não, financeiramente, ser um cara importante aqui dentro, ser, assim, chave na operação. E ganhar muito bem por isso. Então, falar do lado bom, mas falar do lado ruim também. Outra coisa que eu sempre falo do lado ruim, né? Tipo assim, aqui na empresa, aqui na Dom, a gente tem a cultura do trabalho. A gente olha pro trabalho como uma bênção, como uma coisa positiva. Então, se tu é um cara que olha pro trabalho como a raiz de todos os males da sociedade, o trabalho me dá ansiedade, o trabalho é um problema, o trabalho, as pessoas são isso, as pessoas são aquilo, o trabalho é um ambiente tóxico. Cara, tu não vai te dar bem aqui. Não vai te dar bem aqui, porque aqui a gente olha pro trabalho como uma bênção. O meio da gente conquistar coisas incríveis na vida, o meio da gente crescer, da gente dar uma vida melhor pra nossa família, pra gente conquistar coisas. Então, se tu pensa desse jeito, tu não vai te dar bem aqui. Então, falar das coisas boas e falar das coisas ruins é muito importante. Outro, acho que pra fechar, né? Muito importante ser sincero e transparente o tempo inteiro. Fala. Cara, é melhor falar. Porque é desse jeito que tu vai encontrar uma pessoa ultra alinhada. E não tu dá vai pra errar, né? expelir a pessoa semi-alinhada e as desalinhadas. Então, fala o que tu pensa. Cara, eu penso desse jeito. Eu penso naquilo. Eu concordo naquilo. Eu concordo com isso, concordo com aquele outro. Então, assim, cara, fala. Né? É melhor falar do que tu ficar nessa de, eu não vou falar porque, né, vai que o cara pensa. Tipo assim, para pra pensar, todo mundo que é grande, que é muito sucedido, todas as personalidades grandes, tipo que nem vou dar um exemplo agora mais do teu meio de youtubers, né? Cara, quais que são os youtubers grandes? Os youtubers grandes são os caras que têm personalidade. Tipo assim, o Whindersson Nunes ficou famoso pelado na frente da câmera falando um monte de besteira, entendeu? O cara tem muita personalidade. Muita personalidade. Então tu tem que ser um líder com personalidade. Assim que tu vai implementar a cultura, é assim que tu vai fazer. Tu vai atrair esses profissionais muito alinhados. Porque, mas ninguém pensa que nem eu. Cara, tem muita gente que pensa que nem tu. Tem muita gente que não pensa, mas tem muita gente que concorda com as coisas que tu concorda e as coisas que tu acredita. Então, busca por essas pessoas. Tu só vai encontrar elas sendo 100% transparente. Um insight bem legal pra finalizar essa parte da contratação que a gente também faz é rodar um teste comportamental. Pra saber qual que é o perfil comportamental dessa pessoa. A gente sempre usa o DISC, tá? D-I-S-C. Tem gratuito na internet pra tu mandar pra pessoa fazer. E basicamente é como se fossem os signos do comportamento, né? São 4, dominância, conformidade, influência e estabilidade. Eu sou dominância, então eu sou bem o dominância no seu ápice, tá? E a dó é estabilidade. Então você já dá pra dar uma noção aí de como é que é o perfil de uma pessoa. Volto a dizer, eu vou contratar um vendedor que tem que falar que tem que fazer, cara...
talvez dominância seja o melhor perfil pra essa vaga. Assim como uma vaga mais analítica, uma pessoa de estabilidade, de conformidade, já vai ser melhor. Influência já é aquela pessoa mais avoada, mais criativa, que tem ideias mirabolantes. É estabilidade com influência. Isso, que é uma mistura, né? Então, ninguém é 100% uma coisa só, né? Isso é importante, todo mundo tem um pouquinho de tudo. E não é uma ciência exata, mas é algo que te ajuda a te dar um norte, né? Muito. Tu já sabe o que esperar daquela pessoa, a maneira como ela vai se comportar. Do lado positivo e do lado negativo, né? O dominância também é teimoso, ele acha que tá sempre certo. Cabeça dura. Ele Mais é meio bravo. egoísta às vezes, né? Mais bravo, exatamente. Não é a pessoa que vai ser amada por todos. Não, o dominância não é amado por todos. Então tem esses lados negativos também. Mas é o ônus e o bônus. E aí, eu acho que pra finalizar, a gente poderia trazer daqui a pouco alguns erros que a gente já cometeu nesses anos todos, contratando pessoas e tendo que desligar pessoas, e que eu acho que podem servir de insights pra quem tá nos ouvindo agora. Um dos erros que eu acho que são os mais difíceis de lidar e que a gente já cometeu várias vezes é a gente se iludir. Aquilo que a gente já falou antes. A gente se iludir achando que essa pessoa não é tão alinhada assim, mas acho que vai dar certo. Uhum. Na maioria das vezes, eu diria que 99% das vezes não vai dar certo. Uhum. A pessoa, claro, que nem tu falou antes, ela não vai ser 100% alinhada. Nossa, nunca vai errar, não é isso. Mas se tiver algo contrapondo muito forte aquela cultura, por exemplo, pra nós, a gente acredita no ouro ou nada. E se é uma pessoa que, do jeito que tá bom. Ou Pra quem tá. Pra quem é, tá Pra bom. quem é, tá bom. E tem essa filosofia do feito é melhor do que perfeito sempre. É uma pessoa que talvez não vai se encaixar na cultura. Uhum. Ela vai incomodar aqueles que se encaixam, né? E por experiência própria, tá? Na primeira semana tu já sabe se tu acertou ou se tu errou na contratação. Não teve nenhuma pessoa na Dom nesses 8 anos contratando e demitindo pessoas que uma pessoa que na primeira semana entrou e eu pensei... Não é nem assim, nossa, não é. É aquele... não sei não, hein? Não brilhou. Não brilhou. Não tem nenhuma pessoa dessa leva que tá até hoje na Dom ou que ficou. A pessoa pode até ser que ela ficou por um tempo e tal, até por falha nossa, às vezes, de não demitir a pessoa logo, ou talvez até por falta de experiência na época, mas não teve nenhuma dessas pessoas que ficou e que deu certo. E de contramão, né, o contrário disso, todas as pessoas que são chave pra operação hoje, na primeira semana... Acertamos. O que tu acha? Acertamos, né? Acertamos na mão. Nossa, arrasamos. Aqui acertamos, aqui viemos quente. Uhum. Aí sempre fala, né? Aqui viemos quente. Então, quando tu sabe, tu sabe. E quando tu não sabe, é porque tem um pontinho, né? O sim, ele é óbvio. Se tem um talvez, é porque já é ou não, é porque tu errou. E por experiência própria também, cara, demora pra contratar, mas seja rápido pra demitir. É melhor tu... É menos envolvimento, Não, é mais fácil. E assim, ó, é melhor tu ter menos pessoas no time, daqui a pouco o time fica meio atucanado, com um pouco de demanda a mais, assim, por estar com uma pessoa a menos, do que tu deixar aquela pessoa ruim, apodrecendo a cultura, a operação e tal. Tô usando palavras fortes, né? Mas é a realidade. É a realidade. E eu vi isso na prática, não tô tirando assim da bunda essa informação. Um outro erro que a gente já cometeu algumas vezes também é encontrar uma pessoa muito alinhada culturalmente, mas muito ruim tecnicamente. Sim. E tem que ter um equilíbrio. A cultura, ela sempre vence. Então, o alinhamento cultural, é aquilo que a gente sempre diz, né? Contrate caráter, mas treine habilidades. A gente acredita muito nisso, mas tem que ter um mínimo de habilidade. Tu não pode ir pro extremo de tipo assim, só vou pegar todo mundo que é A pessoa alinhado. perfeita culturalmente, mas o trabalho que ela entrega é uma bosta. Exato. Porque vai ser uma função desgraçada fazer esse cara aprender e começar a performar. E aí vai ser um saco demitir ele também, porque tu vai olhar pra ele e vai falar, puta, mas esse cara é muito alinhado, eu adoro esse cara colabora muito. E tu vai ver ele, assim, colaborando pra cultura da empresa ser aplicada na prática e ser vivida. E ele vai, de fato, fazer essas coisas, só que o cara, na hora de entregar o trabalho, o cara não tem pra entregar. E aí eu sempre digo, né, não é uma ONG. Exato. A empresa tem que dar lucro no final. E até sobre isso, uma coisa que a gente sempre fala é que um bom funcionário, ele tem 2 principais características: lealdade e excelência. Então, o colaborador, ele precisa vestir a camisa da empresa, ter essa lealdade, se importar com o lugar que ele trabalha, mas ele também precisa ser excelente no que ele faz. Não adianta eu me importar mais que tudo, ser o último a ir embora, ser o que mais se dedica, se no final das contas, mesmo fazendo tudo isso, o que eu entrego não é bom o suficiente. Então, ter o equilíbrio entre essas 2 características é muito importante. E acho que o terceiro e talvez último erro que a gente cometeu várias vezes durante muito tempo
é atirar a pessoa do penhasco. Eu acerto na contratação, eu acerto no formato que eu contratei essa pessoa entra e no primeiro dia eu pego e falo assim, ó, meu, te vira. É isso aqui que tem pra fazer Isso, agora. é isso que tem pra fazer e vai fazer. Vai ao mundo. Vai viver, vai ao mundo. Cara, não dá certo. Às vezes tu vai perder a pessoa boa por ter um péssimo processo de onboarding do colaborador, né? Então, isso foi uma coisa que a gente implementou já faz um bom tempo, né? De a pessoa entrar na empresa e ela tem alguns dias dedicados a Exato. conhecer a empresa, conhecer o trabalho, conhecer os clientes, entender o que ela vai fazer, né? Exato. Pra daí... E a gente é muito Começar a elogiado por trabalhar. isso, pelas pessoas que entram na Dona. Por essa organização na hora de entrar e na hora de onboardar essa pessoa, né? Então ela faz um processo de onboarding, como a Dó falou, ela não entra e já vai fazer planejamento, ela não entra e já vai editar vídeo, não. Cara, tem 3, 4, 5 dias às vezes só de curso, de imersão. Então ela aprende sobre a cultura, ela aprende sobre os nossos rituais, ela entende o que é o MAP, o que é o HOP, como é que funcionam as nossas reuniões, ela entende como é que funciona o nosso ClickUp, como é que é o agência organizada, como que a gente se organiza lá dentro, o que é importante, o que não é, como é que ela vai operar de fato no dia a dia. Léo, mas na prática, como é que funciona isso? São cursos, gente, é tipo um curso, é que nem a gente tem curso que a gente pode comprar, né, fazer uma formação online, um curso online, é tipo um curso que o colaborador faz quando ele entra na Dom, só que é um curso sobre a Dom. Exato. Né? Então a gente tem a vantagem aí de ter toda essa estrutura audiovisual interna, a gente pode fazer uma coisa sexy e legal internamente. Então o colaborador ele tem toda uma parte de curso, de aprendizado, de educação quando ele entra na Dom para aprender sobre a empresa e para aprender sobre a cultura também. E lá tem coisas tipo assim, tem até boas práticas, que nem lava a louça. Lave a sua própria louça. Quando ronca a térmica do café, tu vai ser a pessoa que vai passar o café. Exatamente. Te certifica de manter teu ambiente de trabalho limpo e organizado. Não adianta ser um bagunceiro, tá bagunçando escritório. Escritório de todo mundo, ó. É um mesão que cabe, sei lá, tem umas 15 posições de trabalho numa mesa só. Então é muita gente numa mesma mesa. Então não seja o bagunceiro maluco que ninguém gosta, né? O Eric deve estar ouvindo esse episódio agora e pensando, meu Deus, no meu primeiro dia eu tive que sair correndo pra comprar pilha pro meu Sim. mouse. Que é quem entra mais no início, né? É que nem tu falou, né? Ossos Tem que do vir de ofício. facão. Tem que O vir de Eric é um facão. dos nossos funcionários mais antigos e, de fato, não tinha onboard na época dele. Não Ele tinha começou onboard. do jeito que deu e não tinha nem pilha pro mouse. Não tinha nem milho pro mouse. Ele chegou na empresa e eu na minha ânsia de construir um time que é autorresponsável, que não precisa de ninguém explicar nada e o cara vai atrás, ele chegou pra começar a trabalhar e não tinha pilha no mouse. E eu falei, cara, pois é, ali na frente tem uma Papelaria. uma papelaria, vai ali comprar. E ele teve que ir lá comprar a pilha pro próprio mouse e voltar. Não, Eric, como é que tu ficou na Dom, cara? Não faz sentido. Ai, mas Tu deveria ter saído quando tu teve a chance. Agora já era. Agora já é vitalício. Mas, coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Então, hoje tem todo um lance. E eu tenho certeza que daqui a um ano, essa experiência já vai ser muito melhor. Muito. A gente já vai ter implementado outras coisas. Então, é importante também estar atento pra melhorar sempre, né? Pra não se conformar com o que já funciona. Antes, a gente jogava as pessoas do penhasco, mas não é que isso dava errado. A pessoa aprendia, mas não era a melhor experiência pra pessoa, né? Às vezes demorava mais tempo pra dar certo. Então, a gente entendeu que acertar de primeira nesse início pavimentava a história da pessoa dentro da Dom, do trabalho que ela fazia diariamente. E isso fez com que a experiência a longo prazo desse mais certo. E acho que tem a ver também com diminuir o risco de dar errado. Se eu tenho um bom onboarding pro colaborador que tá entrando, tudo estruturadinho, vai ter uma semana só de estudo, só pra tu aprender, entender. Tu vai fazer resumos daquilo que tu tá aprendendo pra eu avaliar e entender se tu tá entendendo mesmo do jeito certo. Eu diminuo drasticamente a chance daquela contratação dar errada. Claro, volto a dizer, se eu contratei o cara que tá desalinhado, a contratação vai dar errada de qualquer jeito. Tu atirando o cara do penhasco ou tu tendo 30 dias de onboarding. Vai dar errado de qualquer jeito. Agora, se eu acertei a mão na contratação, tem uma pessoa bem alinhada, tem uma boa pessoa tecnicamente falando, ter esse processo de onboarding vai fazer com que tu já dê outra cara. É o que a gente falou antes do lance da vestimenta, né? A maneira como eu tô vestido diz algo sobre a minha empresa. E quando a pessoa entra na minha empresa e tem um processo de onboarding, eu tenho 5 dias só pra fazer uma imersão nos clientes, na Dá uma empresa. importância pra aquele momento, né? Pô, e a pessoa já pensa, caraca, não é qualquer empresa, que a parada é séria, entendeu? Agora, quando eu atiro do penhasco, fica com cara de... É um bando de louco. É um bando de maluco e eu tô aqui, eu, mais doido que eles, entrei na empresa, tá ligado? Caraca, eu acho que esse foi o melhor episódio que a gente gravou. E ficou comprido, né? Ficou longo, meu Deus do céu. E assim, ó, a gente teve que parar. Se tu assistiu até o final, comenta aqui embaixo dizendo eu assisti até o final e gostei. Ou assisti até o final e o melhor insight pra mim A gente tem que foi ter um código. esse insight. Um código pra quem assistiu até aqui. Quem assistiu até aqui, comenta Guatemala.
Comenta Guatemala. Deixa quem não assistiu até aqui confuso. Ninguém vai entender por que tá todo mundo comentando Guatemala. Boa. Galera, muito importante. Deixem um feedback desse episódio nos comentários. Esse é o único jeito da gente saber se a gente tá no caminho certo e se a gente tá trazendo temas que são relevantes pra vocês. Então, por favor, deixem comentários, deixem feedbacks pra gente entender se a gente tá caminhando aí pelo caminho certo. Outro ponto muito importante, se tu é dono de agência, se tu é social media e tu quer organizar os processos da tua empresa, ter uma organização completa dentro do teu negócio, tem um link aqui na descrição com mais informações. Deixa tuas informações por lá. O nosso time vai entrar em contato, vai te explicar como que a gente pode ajudar a tua empresa, a tua agência, o teu negócio. Maravilha? Agora sim, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Obrigada, Guatemala gente. neles. E a gente se vê na próxima. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.